Olá, pessoal. Eu sou a doutora Mayra, aqui da cidade de Limeira, com muita alegria, né, nesse dia, hoje, começando uma nova fase da minha história, da minha vida. E hoje nós vamos começar com esse podcast. E a gente convidei duas pessoas assim maravilhosas, com quais eu admiro muito com a história, com o trabalho que tanto elas fazem por nós mulheres, né? Estamos no mês de março e é para isso, é falar de mulher. Eu trouxe a Mara, que faz parte, uma iniciadora do Roda de Saia, a Graziela, a Grazi Félix, onde todos nós, né, sempre estamos com elas, acompanhando o trabalho delas, que falando sempre de mulheres. Meninas, fiquem à vontade, vamos conversar, né, de mulher. O mês de março, lógico, mulher, a gente tem que conversar todo dia, né? Sobre mulher, os nossos anseios, as nossas dificuldades, as nossas lutas, né? Isso vai ser para toda a nossa vida. Não são todas que vão fazer isso, mas algumas mulheres se pontuam e elas vão, né, para justamente não é ensinar, mas puxar, trazer, iniciar, que eu acho que é isso que precisa para nós mulheres, né? A gente vai assim, foram tantas conquistas, mas quando a gente vai ver, é pouco tempo ainda, né? Eu acho que a gente ainda tem um mundo a conquistar. Então, sintam-se à vontade, né? Justamente para isso. Ouvir também bem vocês, a experiência nossa, né? Cada um no seu nicho, mas a gente trazer esse bate-papo para as mulheres. Doutora, obrigada pelo convite. Falar sobre mulheres nesse momento é muito importante, porque é tão curioso, a gente conversa, né, e as pessoas falam, nossa, mas de novo, algumas pessoas, né, mas de novo esse assunto envolvendo mulher? Sim, esse assunto envolvendo mulher justamente pelo que a senhora pontuou. Não são todas que falam, e justamente por não ser todas que falam, que elas precisam de porta-vozes, não é isso, Mara? Isso mesmo, muito prazer de estar aqui com vocês, né? E eu percebi uma mudança bastante positiva nesse 8 de março. Né? Nesse ano eu percebi mais pessoas, né, discutindo pautas importantes, né, discutindo assuntos importantes e refletindo junto, né, sobre as mulheres. Então, eu achei que já houve uma modificação, e essa modificação ela tem muito a ver com a nossa luta, né, tem muito a ver com os nossos posicionamentos. Então, eu percebi um movimento muito positivo e muito interessante de mudança. E a gente precisa lembrar, né, doutora, que comemorar o Dia da Mulher e lutar pelos direitos da mulher não acontece só no dia 8 de março, não é isso? Sim, sem dúvida. Isso são todos os dias, né? Como você falou assim, de novo esse assunto. Sim, porque agora é como se assim, dá a impressão que a mulher agora renasceu, né, para batalhar, sim, por conquistas, pela igualdade. Então tem que ser todos os dias. Aquela história, né, do Dia da Mãe. É só o segundo domingo de maio? Não. Vai ser todos os dias, porque é mãe todos os dias. Imagina quando você coloca isso para a mulher. São todos os dias. E as lutas, as dificuldades, o trabalho, né, os obstáculos, eles vão ser diários. E é isso, e essa conquista, ou seja, essa luta, esse trabalho, ele tem que ser diário. Né? Só que nesse mês, de repente, é aquela coisa, é aquela chama que você bota ali que para você mantê-la acesa. Ó, pessoal, né? A chama está aqui, a gente tem que manter acesa. Eu acho que é o intuito esse do mês de março, do 8 de março. Mas tem que ser todos os dias. É isso. Doutora, a senhora que é uma mulher forte, né? Como é que foram essas comemorações e o progresso dessas comemorações / reflexões do Dia da Mulher na sua trajetória como mulher? Eu vejo assim, como a Mara falou, eu acho que cada ano que passa, a gente vai vendo isso de uma forma positiva, melhor, vamos dizer assim, né? Com mais naturalidade, com as pessoas, né, participando mais, inclusive os homens, sendo aberto outros espaços que a gente nem imagina. Nossa, né? O espaço A, B ou C, abrindo e falando para as mulheres, convidando as mulheres a participar. Então, eu tenho visto isso de uma forma assim, bem positiva. Né? Ou seja, mais tranquila, mais participativa, mais aceita.
né? Eu acho que isso, os anos têm sido mais aceito, né? E aí, com a Mayra, né, na trajetória, uma vez eu até falei para você, eu não posso dizer que eu tive grandes dificuldades, né? Não vou dizer, porque eu sou mulher, não. Eu, talvez, pela minha educação, né, meu pai, apesar de ser nordestino, aquela coisa, mas a minha mãe sempre trabalhou desde os 18 anos de idade, a minha mãe sempre fez concursos, né, dentro do Ministério da Fazenda, meu pai ficava comigo para ela poder fazer isso. Então, assim, na minha criação, na minha educação, eu não posso dizer que eu vi muito esse obstáculo comigo. E aí eu fui fazer medicina, eu dava plantão fora, eu viajava, eu fui fazer residência, então o meu marido também, então eu não posso dizer que eu tive esse obstáculo. Mas a gente ouve quem tem, a gente vê as pessoas que têm ou que tiveram e continuam tendo, né? Então, mas para isso aí é que está. É por isso que a gente está aqui, para a gente poder dar esse incentivo e poder ajudar, né, da melhor maneira possível. É gostoso a gente ver, né, Mara? A doutora que reconhece o privilégio que ela teve privilégios e tem esse olhar geral, porque a gente sabe que nem todo mundo é assim, né? Nem toda mulher tem os privilégios que ela tem. Aliás, é raro a gente encontrar mulheres com esses privilégios, né? Eu acho extremamente importante isso que a doutora Mayra acabou de colocar, né, nos 2 pontos. O primeiro o 8 de março, né, não encerra toda a luta da mulher apenas nesse dia. É no dia a dia, né? E essa coisa dela reconhecer, olha, eu não tive essa criação, eu não passei por isso, é mais importante ainda esse olhar, né? Para que isso se naturalize, para que a maior parte das mulheres tenham esse tipo de educação que é igualitária, que não faz diferença entre homens e mulheres, né? Então, eu acho que as pessoas que estão nessa situação, reconhecendo o privilégio, a luta dessas pessoas ainda é mais importante para o movimento, né? Para que, de fato, isso não seja algo extraordinário, e sim comum. É comum as mulheres terem os mesmos direitos que os homens. Mas está longe ainda. Estamos longe, mas estamos na luta e já sentimos, como a doutora Mayra apontou mesmo agora há pouco, já sentimos mais homens, inclusive, né, refletindo nesse mês de março, junto com a gente, sobre essas diferenças. E por que existem essas diferenças? Porque a mulher tem que ter a obrigação do cuidado e da educação com os filhos? Por que ela tem que abrir mão da sua profissão? Né? Por que ela tem que abrir mão dos seus sonhos e priorizar a criação dos filhos? Algo que parece, né, tão natural. A mulher nasceu para isso. Não, mulher não nasceu para isso. Homens e mulheres que decidem ter filhos têm responsabilidades iguais. Né? A doutora falou da importância de alguns homens na sua vida, né? O seu pai, que acreditou na senhora, o seu marido, que foi alicerce dentro de casa também, para que vocês pudessem ter a divisão dos trabalhos ali, para que a senhora pudesse ser reconhecida profissionalmente. E aí tem 2 filhos. Como que doutora, ir nessa contramão da maior parte da população? Eu digo que a gente tem que ser firme. Tem que ser assim, ó. Quando eu vem cá, eu sou mulher, eu sou mãe, mas peraí, né? Lógico que, assim, mais do que, né, vocês duas sabem que a questão cultural ela é muito importante, é aquela coisa que a gente, né, já nasce com aquilo, né, já vem da maternidade com aquilo. Você vê, eu tenho 2 situações bem diferentes. Quando eu levo para minha mãe, né, que a minha mãe casou com 38 anos, eles casaram tarde, minha mãe trabalha desde os 18, né? E tudo isso um pouquinho que eu contei. Minha mãe trabalhou no ministério, fazia concurso, meu pai apoiou. Minha mãe quase foi jubilada do ministério, porque ela não queria deixar de trabalhar. Aí eu ficava na casa da minha avó, por isso que ela só teve a Mayra, filha única, porque não dava para ela ter mais filhos, porque quem que ia, né, cuidar. E eu falei ontem, né, quando a gente vinha de São Paulo, eu nunca vi a minha mãe nem meu pai falando assim, poxa, será que eu tenho que deixar de trabalhar para poder... Nunca vi isso na minha casa, né? Então, assim, por outro lado, totalmente oposto na casa do Inácio, né? A família do Inácio.
o meu sogro, eles vieram de Belém, eles se conheceram na Petrobras. A minha sogra trabalhava na Petrobras e o meu sogro, vou chamar assim, exigiu, né, que ela deixasse de trabalhar. Né? Olha assim, então eu convivi com as duas situações. Né, com as duas situações. E a minha sogra era pedagoga, na época, né, não chama assim, era professora, mas trabalhava na Petrobras, mas casaram, aí eles foram para o Rio, mas ela deixou de trabalhar. Ele foi uma, vou chamar exigência, aquela coisa, meu sogro também não era assim, mas foi, para ele era esse ponto de vista. Né? Apesar que aí eu digo que a dona Maria, ela que ajudou ele na faculdade, porque ela que fazia os pontos para ele na faculdade à noite, mas eu conhecia assim, os dois lados dentro de casa nesse sentido. Né? E assim, eu sempre levei a mesma coisa em casa, o Inácio, em nenhum momento, né, ele também, assim, a gente sempre quis ter filhos, era nosso, eu ainda dizia assim, ó, filho único eu não quero, porque filha única não é legal, então eu queria ter mais de um filho, né? Aí a gente teve, aí aquela história, a dificuldade de toda mulher, porque filho e creche, escolinha, aquele corre-corre, e a gente sempre dividiu isso. E também, mas mesmo assim, em nenhum momento ele chegou para mim e dizia, Mayra, tem que diminuir o horário de trabalho, porque você tem que ficar mais em casa. Não. Em nenhum momento, né, a gente conversou sobre isso, de forma nenhuma. Agora, vi aquela história que eu acredito que todas as mulheres passem por isso. Poxa, culpa, né? E você trabalhar e deixar o filho. Eu acho que isso é uma coisa que pesa, sim, não vou dizer, com certeza não só a Mayra, mas eu acho que milhões de mulheres, né, passaram e passam por isso. E aí talvez seja por isso que a mulher tem que se desdobrar mais, porque ela não quer deixar a sua carreira, o seu trabalho, o seu sonho, mas ao mesmo tempo ela entende que ela é mãe, que tem seu filho, que ela ama, que ela também quer se dedicar, então você fica ali. Então, né? Doutora, a senhora quis 2. Qual foi o momento mais desafiador nessa junção de maternidade e carreira? Como é que eu posso dizer? Assim, entre eu e Inácio teve um problema assim, pessoal. O Inácio foi pai solteiro. Né? Então, quando a gente resolveu casar, que a gente voltou, né, largou, depois voltou, ele já tinha uma filha. E aí, quando a gente voltou àquela história. Ó, já aconteceu o que tinha de acontecer. Então, vamos casar. Né? E aí, tá bom. E aí, quando casou, e aí vi aquela história da mulher, né, de querer dar o filho, né, para o homem que você casou. Aí eu fiz, você quer ter filho? Olha, né? Eu fiz, quero sim. Você sabe que eu adoro. Ele queria ter 6. Eu falei, não, 6 não, pelo amor de Deus. 6 eu não dou conta. Eu não quero filho único, mas 6 é demais para mim. Ele fez, quero. E aí eu engravidei. E assim, mas foi meio um impulso de mulher, sabe? Bem mulher mesmo. Não foi pensado, planejado, não, foi não impulso. Foi que não, olha, data tal, a gente vai ter. Não. Aí eu estava iniciando a residência, eu estava já entrando para o 2º ano de residência, né? Aí foi bem desafiador, porque eu estava começando a minha carreira, sendo residente, grávida, né? Eu já era concursada do Mário Gatti, e aí eu tive filho, entendeu? Então, assim, aí é o que eu falo, o seu corre-corre é maior, mas eu dei conta. E aí, assim, e se não fosse o apoio do Inácio, né, quando vocês falam, né, o apoio do homem ele é fundamental. Né? Pelo menos no meu caso foi. Porque eu fazia residência, aí ele fazia meus plantões do Mário Gatti, a gente dividia, e aí eu cuidava. O João foi para a creche logo com 5 meses, porque acabou a licença maternidade, né, meu filho, aí eu tive que colocar, era a opção que eu tinha, né, e a gente foi construindo isso. O 2º filho já foi mais tranquilo, porque eu já morava em Limeira, já tinha uma condição melhor, então, né, então eu não precisei colocar ele na creche tão cedo. A minha mãe já vinha morar comigo, então eu digo que foi mais tranquilo. Né? Mas eu amamentei o Vitor na Santa Casa, porque eu estava de plantão. Traz o Vitor, que eu amamento na Santa Casa. Então você ia fazendo, sabe? Eu não digo atropelar, não era atropelado, mas era corrido. Mas era assim, mas tinha que fazer. E para você fazer, construir, talvez naquele momento era como eu dava para eu fazer. É a realidade de muitas mulheres, né? É o que dá para fazer. É o que dá. Depois, hoje, você refletindo, você fala assim, poxa vida, será que se eu tivesse feito, entre aspas, de forma diferente, será que poderia ter sido melhor?
Aí você fala assim, você não vai saber, porque não foi feito, né? E aí você, né, como cristão, você fala assim, não, acho que naquele momento era o que Deus tinha para mim, eu fiz, eu dei conta, fiz da melhor maneira possível, e a gente tem que olhar para frente, né? Eu não fico lá buscando, se eu tivesse, não, é olhar para frente, né? É buscar, e lógico que a gente, e aí como acho que a mulher tem isso, ela se cobra muito. Não sei se vocês me corrijam, né? Então a gente quer fazer direito, a gente quer fazer perfeito, a gente se cobra muito. E automaticamente isso, se a gente se cobra, os outros cobram mais. Tem gente que fala, quero ver se ela dá conta. Né? Então, a sociedade cobra muito isso da gente, né? A doutora falou, Mara, da culpa, né? Que toda mulher carrega e desse excesso de comprometimento, dessa autocobrança que nós temos. Como é difícil para a mulher lidar com isso, né? Sim, e eu quero recuperar uma coisa que eu acho muito importante que a doutora Mayra colocou, que é a questão da cultura. Ela falou assim, é cultural. E aí eu acho que a gente tem que desnaturalizar algumas coisas. Ela disse, por exemplo, que ela teve toda uma educação onde a mãe sempre trabalhou, o pai dela apoiava, etc. Depois ela já teve o outro lado com o sogro. E aí ela disse assim, não é que ele exigisse, mas ela saiu do emprego. E isso acontece muito. Então é preciso falar sobre isso para que as mulheres entendam que elas podem se posicionar. E que elas podem dizer assim, olha, vamos encontrar outra solução? Vamos equilibrar as coisas, porque eu não quero deixar meu trabalho. E ser natural de que o cuidado de um filho, ele é tanto da mulher quanto do homem. Ou seja, ele não está fazendo algo fantástico, né? Por cuidar de seus filhos. Então, as conversas, os avanços da luta com as mulheres, elas passam por aí e passam por outro lugar também, que são as mulheres que não desejam ter filhos, mas que elas se sentem pressionadas, né, de alguma forma, porque se não tiver filhos, não serão mulheres. É como se faltasse alguma coisa. Não. Existem mulheres que querem ser mães e mulheres que não querem ser mães, e elas continuam sendo mulheres. Então, eu penso, recuperando o que você falou, que a culpa ela está muito ligada às imposições culturais trazidas pelas raízes do machismo estrutural. Quando a gente fala essa coisa machismo estrutural, parece um palavrão. É mesmo. Mas quer dizer o quê? Que está na base, que está no dia a dia das relações das pessoas dentro da sociedade que a gente vive, como a doutora Mayra acabou de exemplificar. Então, tudo bem querer ter filhos e tudo bem também não querer ter filhos, né? Eu acho que o mais importante de tudo é o respeito pela vontade que a mulher tem. A senhora lida com muitas mulheres que relatam essas situações de autocobrança no consultório, doutora? Sim. Cobranças. Aí essas cobranças, assim, eu até brinco com ela. Até eu brinco. A gente, mulher, a gente se sente bombril, né? 1001 utilidades, porque a gente tem que dar conta de tudo, né? Porque a maioria das mulheres que eu atendo, né? Mesmo que venha com a queixa de cefaleia, dor de cabeça, mas por trás dessa dor de cabeça tem o mundo, né? E um pouquinho desse mundo eu tento trazer elas. Por que a dor de cabeça, né? E aí vem toda essa questão do dia a dia, da cobrança, do ter que se doar, ter que se dar, ter que fazer, ter que acontecer, ter que cuidar, né? E a gente se coloca nisso mesmo, de cuidadora, né? É legal, mas você precisa ser perfeita, né? Você também tem o seu momento que você vai ter dor de cabeça, que você vai chorar, que você não vai querer fazer, que você não quer fazer aquilo, você não quer ter isso ou aquilo, né? Então, às vezes, por trás de uma queixa, você puxa um pouquinho e tá aquela mulher, vamos dizer assim, cansada, que se ela pudesse, eu não queria fazer isso. E que conselho que a senhora dá? Eu peço para ela parar, refletir, descansar, procurar ela ter tem que seja minutos do dia para ela descansar, parar para pensar no que realmente ela quer, conversar, por exemplo, se no caso, quando ela tem o companheiro, o marido, conversar, porque às vezes eu vejo também muito isso. A mulher, ela não é de conversar. Às vezes ela não se abre tanto. Às vezes ela procura para abrir com outra mulher ou fazer uma terapia. Hoje, né, já se fala muito, mas ela não quer falar com o companheiro. Porque assim, ou porque
vou chamar de medo, quer dizer, da maioria das vezes não é questão de medo, mas é que ela se coloca, não, eu tenho que fazer isso, ela veste aquela capa, né? Então eu tenho que fazer isso, eu tenho que dar conta. Então ela não divide com o marido, vamos dizer assim, que ela está cansada, que ela, se ela quisesse, ela não faria aquilo, né? Ela precisa ser cuidada. Isso, ela também. E o homem, aí vamos trazer para o lado. Se às vezes o homem, aí eu não sei se é cultural, não sei se é fisiológico, da objetividade do homem, muitas vezes se você não falar para ele não vai enxergar, não. Para ele está tudo bem. Então, às vezes, você precisa chegar nele e dizer: eu estou cansada, vamos dividir. Né? Você olha um pouquinho mais para mim. Então, acho que falta. Então, eu tento estimular elas a refletirem, a elas tirarem. Fiz, né, até o lance de fazer. Eu não fiz a unha porque não deu tempo. Falei, nossa senhora. Aí eu digo isso, porque acontece comigo. Falei, poxa, mas você tirar, né? Uma horinha para você fazer a unha, para você andar. Vou andar no quarteirão, vou ler um livro, vou sentar na cadeira e vou ler um livro, vou assistir um filme. Então, às vezes, a gente precisa, às vezes é tão pouco, mas às vezes a gente não se dá o direito de fazer isso. E a doutora Mayra tocou num assunto, Mara, que eu queria que você falasse com a gente. Às vezes a mulher não conversa com o parceiro. É por isso que é importante as redes de apoio. E foi também pensando nessa troca que o Roda da Saia foi criado. Exatamente. Eu acho que muito que a doutora Mayra está falando, né, trazendo para a gente, tem a ver com nós trocarmos isso entre nós. Aquela coisa de achar, isso acontece comigo. Eu que não estou dando conta, eu estou falhando. E aí, quando você se junta com outras mulheres e ouve outras mulheres, inclusive mulheres que têm cargos dentro de grandes empresas ou que estão à frente, né, de cargos políticos importantes e que você imagina, meu Deus, né, essa aí consegue dar conta de tudo, é super poderosa. E quando essa mulher diz para você, olha, eu também tive que amamentar meu filho no hospital, entre os meus plantões e atendimentos, é como se aquilo, né, dissesse, poxa vida, então acontece. E isso faz com que a gente se torne mais fortes e a gente tenha essa clareza de que dá para conversar, inclusive, né? E principalmente com o companheiro, com o parceiro, seja o namorado, seja o marido, né? Mas que você se coloque. É como se nós fôssemos criadas, né, numa educação onde o homem vai ficar chateado, ele vai me achar uma chata, ele vai cansar de mim, ele não vai querer. Vamos conversar. Existe esse momento, não aquela coisa de precisamos conversar, né? Essa coisa solene. Não, no próprio dia a dia, como as situações se apresentam. E a doutora Mayra falou algo que eu acho que é o ponto principal. As mulheres cansam. Às vezes, tudo que elas precisam é descansar. Pausa. É como se nós não pudéssemos ter pausa. Tem que, eu digo assim, às vezes a mulher ela engata primeiro no carro e vai embora. Vai embora. O que aparecer pela frente, ela vai... Fica calma. Respira, faz. Se não acabou hoje, amanhã você faz, né? Tenta ver o só por hoje. Porque senão, porque aí se você não dá conta, aí você se atropela. E adoece. Sim, e adoece. Sem dúvida. Mas aí eu fico ouvindo vocês falando assim, fico pensando, isso também é uma questão cultural. Não tenha dúvida. Isso também é uma questão cultural, porque, veja, no caso específico da senhora, doutora, viu a sua mãe trabalhando. Será que a gente não acaba reproduzindo o que a gente vê? Será que, às vezes, a gente não escuta tanto que a mulher dá conta de tudo? A mulher é aquela... Era uma frase que a gente ouvia tanto antes e que agora isso está sendo deixada de lado, graças a Deus. A mulher é a guerreira que faz isso, trabalha, cuida do filho, tá em cima do salto. Oi, meu pé cansa, né? Eu fico com dor, eu não quero ficar em cima do salto. Será que isso também não precisa ser desconstruído? Com certeza, né? Só que aí quando vocês falam assim, acho que aí tá longe. Porque eu acho que às vezes a própria mulher ainda não se permite. Eu digo isso por mim.
né? Se você mesmo fala, já correria do dia a dia. Lógico, acho que tem que ser correria, até porque para alcançar coisas, fazer coisas, a gente tem que entrar na correria mesmo, né? As coisas não caem do céu. Mas eu consigo, mas às vezes nessa correria, sabe que não tem um tempinho para mim, né? Deixa eu descansar, deixa eu botar o pé para cima. É como se a gente não se permitisse, né? Nessa coisa de guerreira, de forte, né? De botar a capa da Mulher Maravilha. Se eu tirar um dia de folga, nossa, mas eu tô de folga, eu não fiz nada. Você se culpa. A gente não se permite, inclusive, ficar doente. Imagina. Vocês ficam pé da vida quando vocês estão doentes? Mas eu acho que aí vem ainda mais a importância das rodas de conversa. Exato. Entre essa troca de desconstruir essa cultura de que nós somos concorrentes umas das outras, né? E que nós devemos nos ver como inimigas e tal, e partilharmos. A mulher não nasceu com um dispositivo, né, biológico diferente que diz assim, você veio para cuidar e o homem para ser cuidado. Ambos, né, viemos para cuidar e sermos cuidados. Então, a desconstrução cultural, ela pode levar tempo, mas ela precisa começar no nosso próprio dia a dia. Eu me permito pausas, eu me permito estar cansada, eu ouço meu corpo. Estou doente. Estou com um pouquinho de mal-estar. Eu preciso só descansar, tomar um chazinho e ficar quietinha. Ok. Há tempos atrás, recentemente, tinha uma marca de refrigerante, né, bastante famosa no mercado, que tinha o seguinte anúncio. Era uma mulher e aí todo mundo gritando. Mãe! Os filhos pediam uma coisa, era mãe, 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 o marido pedia outra e ela, de repente, ela congelava. E aí vinha uma voz em off, né? Mãe e mulher fora de serviço por tempo indeterminado. Eu achei maravilhoso. E aí eu pensei, mas se isso já está na mídia, é porque as nossas vozes elas começam a ser ouvidas. E começa a ser desconstruída essa ideia de que nós somos super mulheres. Não somos. Não somos. Somos seres humanos. Mas é um processo de desconstrução até pra gente. Mas sabe o que eu tenho dificuldade um pouco, assim, quando você falou a questão do consultório? Quando eu encaminho para terapia, eu digo, faz uma terapia, mulher. Doutora, mas eu não consigo falar, chega lá falar da minha vida. Eu digo, sim, fala da tua vida. Porque eu, né, como o grupo Roda de Saia, eu venho da Pastoral de Sobriedade, que também é um grupo de autoajuda, lógico que mais pontual e específico, mas a partilha é um momento muito especial, é aquilo que você bota para fora e você sai leve, que você partilhou. E mais do que partilhar, quando você ouve a partilha dos outros, você fala, putz, passa a mesma coisa que eu, putz, ela tem a mesma dor minha, putz, mas como é que ela superou, né? Será que eu posso? Então, isso aí você se sente igual, né? Exatamente. E aí eu tenho essa dificuldade no consultório. Não, doutora, eu não tenho tempo, não, doutora, eu não vou saber falar, não, é a psicóloga falar de mim, né? Então, às vezes é isso, e a pessoa não vai querer falar dela, ela não vai querer se abrir, ela não vai querer, ela tem essa dificuldade, uma grande maioria. Eu acho que por 2 fatores. Primeiro, porque ainda, infelizmente, as pessoas enxergam terapia como coisa de louco. Também. Tem isso. E segundo, por conta disso que a Mara pontuou, que é a questão da rivalidade feminina. Eu vou falar, eu vou desabafar. Normalmente eu tenho uma melhor amiga e mesmo assim, ainda as pessoas falam, não confia 100% nela, não. Outra coisa que nós fomos educadas de uma forma errada e que essa geração, eu acredito que esse movimento muito bonito que tem acontecido nos últimos anos de desconstrução tem aberto os nossos olhos para isso também, que é a questão da rivalidade feminina, né, doutora? Sim, é uma coisa, como se vem lá de trás, né, também. Não confiar, eu acho que a gente é criado para ser desconfiado. Né? Nesse mundo, lógico que com toda essa questão tecnológica, com toda essa questão da competição independente, né, de homem, a competitividade, o mercado e tudo, então tá nos impondo que a gente não confie, que a gente abra o olho, que a gente tem que ter cuidado, porque senão toma o nosso lugar. E isso da mulher, acho que aí realmente ela vai um pouco a mais. Porque aí, assim, ao invés das mulheres, vamos dizer, se unirem, né, para dizer assim, nós estamos iguais, a gente está ali, vamos lutar, e não a gente ser concorrente. Por quê? Porque essa concorrência ela vem,
né? E se vem do modo geral para todo mundo, com as mulheres são mais acirradas. Porque é como se o espaço fosse menor para as mulheres. Que de fato é. Né? E aí eu tenho que brigar mais. Aí realmente eu não posso confiar na outra mulher, porque o espaço tem que ser meu. Eu tenho que conquistar ele a qualquer custo. Então, ao invés de eu ver, entre aspas, todo mundo como concorrente normal, eu vou ver mais como inimiga. A outra mulher como inimiga, não só concorrente. E quantas vezes nós ouvimos falar sobre a tal solidariedade masculina? Não é? Era muito comum dizer, os homens são parceiros, né? Os homens, eles fecham juntos. E agora o que a gente tem ouvido? Sororidade. Olha como nós estamos mudando. Sim. A sororidade significa que as mulheres estão compreendendo que ser parceira umas das outras, a gente se fortalece e cresce. É bom para todas, inclusive para os homens. É bom para os filhos, para os maridos, porque eles também se libertam, né? Então, eu penso que a nossa luta tem valido muito a pena. E o que a doutora Mayra traz sobre a terapia, eu acho que muitas vezes esses grupos de conversa, essas rodas de conversa, elas fazem esse papel terapêutico. Sim, sem né? dúvida. Pelo menos no que diz respeito à escuta. Porque ela está falando. É um momento em que eu posso falar e as companheiras escutam e depois pontuam, trocando, né, os seus próprios exemplos e vivências. As suas dores, as suas alegrias, né? É uma... Nossa, eu acho tão interessante você falar assim, nossa, ela passa por isso também. É como se ela eu achava, sou eu. Não é todo mundo, é você e milhões. E às vezes abrindo os olhos para situações que a gente está tão naturalizada que a gente não percebe. Vamos pegar esse exemplo que a gente estava falando agora, a divisão dos trabalhos domésticos. Sempre foi assim, e aí conversando com outras mulheres que já tiveram divisões dentro de casa, fala, poxa, acho que talvez eu possa inserir isso no meu dia a dia a partir de agora. Esse reconhecimento da outra. Mara, voltando à roda da saia, a gente sempre escuta falar, isso é coisa de comadre. E aí o Roda da Saia vem para falar, somos comadres. Era isso que eu ia dizer. Somos Temos comadres. que ser. Temos que ser. E essa é uma lição que eu aprendi com a minha avó Antônia, minha avó, a mãe do meu pai, numa conversa informal, num bate-papo, assim, que eu nem esperava, ela contando a história da vida dela, né, há muitos anos atrás. Olha quantas gerações atrás. Por isso que eu digo, as nossas avós, bisavós, mães, trazem uma sabedoria que às vezes a gente também não presta atenção. Será que nós conhecemos a história das nossas avós, bisavós, das nossas mães? Doutora Mayra falou, né, da mãe, falou da história da sogra. O quanto que isso também é importante para nos empoderar? E a minha avó falou da importância de uma amiga que ela tinha, a dona Helena, foram comadres e partilharam tudo até o final da vida delas, né? Então não era uma rivalidade. E aquilo me chamou a atenção. Mas toda vez que eu ouvia comadre era pejorativo, conversa de comadre, fofoca, né? E coisas sem importância. E aí eu disse assim, e com os homens? Compadre não tem esse mesmo tom. E ainda batia meu compadre. Então eu disse, não, temos que formar, sim, o nosso grupo de comadres. Nesse sentido positivo de fortalecimento, de troca, de reciprocidade. E então o Roda, orgulhosamente, é composto por comadres. Não, eu acho que isso é fundamental, né? É como assim, a gente, quando começou, é uma descoberta, a coisa veio evoluindo, né, no decorrer de 100 anos, né, um pouco mais de 100 anos, né? Mas quando a gente for ver 100 anos, quando você fala de milhões de anos, né, no mundo, é muito pouco, né? Mas eu acho que a gente veio evoluindo, né? E eu acho que o grande intuito é continuarmos, né? E sempre está trazendo mulheres para ela ter esse entendimento, né? Eu lembro uma vez, eu atendi uma senhorinha faz tempo, depois ela me reencontrou. Ela disse que ela separou do marido hoje, né? Mas na época ela falou, doutora, eu tenho que passar a camisa dele, tem que deixar o vinco.
Eu falei, a senhora não tem que passar a camisa dele? Não. A senhora... Aí brinquei com ela, ela brincou. Aí depois ela passou com o Inácio. Aí ela foi contar com o Inácio, né? O Inácio, essa história que eu tinha falado da camisa. O Inácio falou... Aí o Inácio foi brincar com ela. Eu falei, Inácio, eu vou te bater. Ele falou assim, eu falei pra ela que você passava todas as minhas camisas. Eu falei, Inácio, eu vou... Mentira! Eu falei, Inácio, eu vou te bater, eu não sei nem passar a roupa. Né? Então, assim, pra você ver, daí hoje, assim, ela separou do marido, etc. Né? E essa questão, puxando um pouquinho, né, quando eu falo assim do Inácio, com muito orgulho, porque assim, ó, eu fui, como a minha mãe, a diferença de criação. Eu casei, eu não sabia nem fritar um ovo. Não sabia. E ele cozinha bem, porque a mãe dele, ele teve que ajudar a cuidar dos irmãos. Então, eu aprendi a trocar fralda, dar banho no neném, cozinhar com ele. Isso é mais uma prova de que a mulher não nasce sabendo. Não é questão nasce de sabendo. gênero. Então, E tá tudo bem. Né? Hoje eu cozinho bem, eu gosto. A gente vai pra cozinha, eu digo, não, Inácio, sai que senão você bagunça muito a cozinha, pelo amor de Deus. Né? Os meus filhos com as companheiras, né? Com as namoradas, que eles moram juntos e tudo, eles dividem. Então, eles ficam com a cozinha, porque eles gostam de cozinhar. Mãe, roupa não dou conta, não. Roupa é ela que foi, porque com roupa eu não dou conta, não. Mas aí eles ficam com a cozinha. Então, você vê isso assim hoje dessa geração. Mais Cada um com a sua habilidade. Eu fiz, nossa, que legal, né? É parceria dentro de casa, Isso, dentro do lar, né? Porque o lar é dos dois. Exatamente. E liberta os homens também, né? Isso. Eu tenho visto Liberta cada vez mais, quando a gente fala que o feminismo também liberta os homens, casais onde o homem, ele está em casa. Ele quer cuidar da casa, ele quer cuidar do filho e a mulher trabalha fora. Por que não? Sim. Até ontem isso era um absurdo. É. Mas eu conheço casais que já vivem essa realidade e vivem muito bem. Então, é justo quando você fala liberta o homem, porque o homem também é colocado nele Sim. ele é o provedor, é ele que tem que trazer o dinheiro para casa. Não pode chorar. Ele não pode chorar. Se ele perder o emprego, o que é que vai ser da família dele? Porque é ele que tem que... Isso é uma responsabilidade muito grande com meu filho. A minha mulher cuida do meu filho, mas se eu perder o emprego, se eu não tiver um bom emprego, se eu não evoluir, como é que a minha família vai ficar? Então, se você divide, para ele também. É uma prisão também. Né? Né? Ele também vive com isso culturalmente. Né? Ele também tem que ser ali o macho. Né? Sim. Não é à toa que os índices de suicídio são maiores entre os homens. Porque é a masculinidade tóxica mesmo, Sim. que aprisiona e mata. Isso é grave. Doutora, a senhora falou, né, dos 100 últimos anos e tal, e aí a gente precisa nós precisamos pensar nas maiores conquistas que as mulheres tiveram aí. Na sua opinião, qual foi a maior conquista do movimento feminista? Como, né, assim, mulher, aí eu sou médica, posso dizer que na medicina hoje a maioria dos cursos de medicina são mulheres. É mesmo? O que antes não era. Né? Só um ganchinho. A minha mãe queria fazer medicina, só que na época, né, Alagoas não tinha faculdade de medicina, só em Recife. E aí meu avô não deixou ela, porque ela tinha que morar em Recife. Então ela fez direito. Mas olha só, que eu acho isso fantástico. Ela não terminou direito porque não era o que ela queria. Ela fez até o 2º ano de direito. Ela saiu. Que pulso firme, porque tem que ter coragem também. Coragem. Corajosa. E ela não terminou, ela não quis, ela abandonou o curso de Direito porque ela não quis. Né? Mas aí, trazendo isso, vou dizer, para o lado político, conquista que a mulher... Eu acho que o voto feminino, né? Eu fiquei estarrecida quando vi o negócio do cartão de crédito. Foi em 1900 e pouco que a mulher tinha o direito de ter cartão de crédito. Eu falei, que isso? Eu não sabia, acho que 1974. Abrir conta em banco, não podia. Sim. Eu fiquei O CPF era do marido do pai. Né? E assim, então acho que isso começou com o voto. Né? Aquela assim, eu posso votar, eu posso escolher. Né? Então, acho que isso, a questão do voto feminino, ele foi abrindo. Acho que as mulheres foram saindo de casa, foram vendo, eu posso votar, eu posso escolher, mesmo naquele momento, né, daquela forma como ainda era feito, mas ela podia escolher. Eu acho que isso foi um start
para a mulher de uma forma geral. Eu acho que isso abriu portas para a mulher sair de casa, escolher profissão e trabalhar fora, né? Eu acho que isso foi aumentando, assim, a passos lentos, mas eu acho que isso foi para mim, foi uma das maiores conquistas. E aí a gente entra num outro dilema, né? Porque a gente conquista o direito ao voto, mas somos educadas a não votar em mulheres. E aí eu acho que vem a segunda parte do que a doutora Mayra apontou muito bem. Eu acho que a questão do voto ela é central, mas agora é ser votada. É as mulheres ocupando espaços de poder. Existem algumas pautas, né, femininas que a gente precisa que as mulheres estejam lá nos representando. Recentemente, né, há mais ou menos 15 dias atrás, nós tivemos a mudança da lei da laqueadura, né, onde a mulher precisava da autorização do marido para fazer a laqueadura. Veja, né? Nós tivemos também, aí, proposto por mulheres parlamentares, né, a lei sobre a pobreza menstrual, para que os absorventes sejam distribuídos gratuitamente. Quer dizer, quem é que vai pensar em menstruação? Quem é que vai transformar isso numa lei, numa política pública? Entre N, eu poderia dizer aqui outras coisas que a doutora Mayra tem até mais propriedade nesse sentido. Então, o quanto é importante nós, mulheres, né, estarmos ocupando cargos políticos. E votarmos em mulheres. Eu digo assim, que a mulher, ela tem que estar agora também sentada à mesa, né, atrás da mesa, não só entre aspas, nos bastidores, né, como coadjuvantes. Não, ela tem que ocupar esses espaços mesmo, né, vou chamar assim de poder, eu não gosto dessa palavra de poder, da impressão, mas tem que ocupar, porque assim, determinadas pautas, eu sou muito assim, de ser igual, independente de ser homem ou mulher. Eu acho que direitos, eles têm que ser iguais. Mas tem pautas que elas são mesmo, porque assim, como por exemplo, o lance simples da menstruação, é fisiológico, mas é da mulher, não tem como, né? Então, como assim? Como é que você vai pensar numa cólica menstrual? Você vai pensar naquele sangramento mensal? Você vai pensar na bendita da TPM, que muita gente acha que ainda é frescura? Como você vai pensar numa enxaqueca, que a maioria da enxaqueca fisiologicamente é da mulher? Como é que você vai pensar em depressão, que a maioria da doença depressão são das mulheres? Então, para isso, para você se colocar no outro, você tem que estar, pelo menos, pensando ou passando o que o outro passa, ou a outra passa. Com isso, você desenvolve. Você fala, nossa, eu estou sentindo na pele. Então, eu posso pensar melhor para poder desenvolver um trabalho, uma lei, né? Para poder melhorar tanto o que você passa como todas as outras passam. E é exatamente isso, doutora Mayra. Quando a gente fala em expandir o espaço e a presença feminina na política, que quando a senhora fala direitos iguais, estava muito desigual, ainda está, porque o espaço é completamente masculino. Então, não é que nós, mulheres, queremos que os parlamentos, o executivo, seja ocupado exclusivamente por mulheres, mas que ele seja equilibrado, né? Que ele esteja ali de maneira equitativa. Porque quando você fala de direitos, né, vamos dizer assim, às vezes eu, né, algumas coisas políticas, eu vou com o Inácio, aí eu paro assim, né, eu fiz, Inácio, é um mundo bem masculino, né? Ele fez, Mayra, bem masculino. Né? E assim, para mim, porque para mim, entre aspas, é natural, sempre foi natural. A mesma coisa quando você fala de salário. Eu falei, nossa, né, mas salário. Mas para mim, na minha profissão, não existe. Assim, do médica, né? Porque o concurso público, o salário é igual, a consulta, o valor da consulta é igual. Então, eu não sinto isso. Mas quando você vê, mesmo empresas com cargos majoritários, que a mulher, você fala assim, eu não consigo entender. Né? Na minha cabeça, caramba, né? Pleno século XXI, mas tem. Né? E aí é outro agravante, né? Porque quando a mulher consegue ocupar esse espaço de poder, e aí a senhora vai poder falar com muita propriedade, encontra um ambiente extremamente hostil. Como é que foi isso na sua vida, doutora? Então, assim, eu não vou dizer que eu fui hostilizada, assim, né? Toda assim. Mas você percebe,
né? É sutil. É. Quer dizer, foi sutil com a senhora, nem com E todas não, ser sim, assim. não, eu digo assim, foi sutil comigo. Sim, eu não posso jamais reclamar que eu fui desrespeitada, fui hostilizada, não, de forma nenhuma, né? Mas como você falou, é sutil, né? É sutil até quando você está em campanha, a pessoa se dirigia, né? Vou chamar assim, na época do Ítalo, né? Aí o Ítalo teve que chegar e dizer assim, mas a candidata é ela. Ela que é a candidata. A pessoa ficou roxa, amarela, azul, ficou de toda cor. Ela pediu mil desculpas. Eu falei, não. Quer dizer, é isso. Né? Isso, em outras palavras, é isso. Como se fosse natural olhar para o homem, né? Isso, para ele que era o candidato, não era eu que era a mulher. Entendeu? Então, dessa forma. Ou pergunta assim, nossa, doutora, mas a senhora aguenta isso, né? Eu fiz, aguento, é. Aí assim, eu fico assim, isso é normal, porque assim, para mim é normal, né? Mas eu entendo que para as outras mulheres, e quando você vê aquele, isso inibe, né? Quando você fala assim, você está numa plateia, né? Aí assim, a maioria é homem, você fala, meu Deus, será que eu vou dar conta, né? Aí você tem que se incorporar, porque não que as pessoas vão hostilizar, não, mas é a visão, né? É a visão. E aí você tem que se... assim, então, se você ia fazer um esforço A, nesse momento, o seu esforço é A, B, C, D, aquilo vai te puxar mais, você vai ter que fazer um esforço maior. Né? Então, eu digo assim, então, para você se colocar, resumindo, é como se o esforço ele é maior. Ele é maior. É tão interessante, só um adendo no que ela está falando, né? Quando a gente vê mulheres e homens políticos, raramente, ou quase nunca, a gente ouve comentários sobre a roupa que eles estão usando. Sim. E o prefeito, o vereador, o presidente estava com uma gravata toda... Agora, as mulheres, elas são o tempo todo, não importa o trabalho que ela esteja fazendo. A roupa, o cabelo... é que vai ser julgado e comentado. Que triste isso. Não é? Isso é. Né? Não, a senhora bota roupa tal. Aí você sai de casa assim, nossa, eu tenho que pensar na roupa que eu... né? Tudo bem, tem aquele seu... Não, mas se eu sair assim, não, peraí, eu não posso não. Tenho que vestir isso porque, né, eu sou uma pessoa pública, eu sou... E você é notado, porque você no nosso caso, não basta a gente ser, a gente precisa parecer, né? Perfeitas. Exato, perfeitas, empoderadas e próprias, segundo o olhar da sociedade, o olhar julgador da sociedade, para aquele cargo que a gente está ocupando. Eu até brinquei, eu comecei a fazer academia, tá? Nossa, me senti, fazia quase 30 anos que eu não fazia. Meu marido e meus filhos vibraram, né? Aí eu cheguei para comprar roupa da academia, eu cheguei para o menino, olha, eu quero uma roupa, uma calça, que eu só mude a blusa, porque dali de onde eu sair, eu posso ir para qualquer lugar. Não, então é isso, né? Falei, não, então tem que ser uma calça que eu posso usar, porque eu troco a roupa, a blusa, só troco a blusa, então com aquela calça eu posso ir, se eu tiver alguma coisa, eu posso ir com aquela calça. Porque é uma preocupação. Sim. Né? É uma preocupação. Ninguém vai cobrar do político se ele está sem fazer as unhas. Não, mas, com certeza, os jornais vão destacar que a política, né, a prefeita, a vereadora, a presidente, estava com as unhas desleixadas. Então, assim, existe... Aí a gente chama para essa outra coisa que também é cultural e que nos faz sentirmos exaustas e culpadas, que são os padrões estéticos. Né? A mulher não pode envelhecer, por exemplo. A gente tem vivido a violência do etarismo. As mulheres têm um padrão para as mulheres maduras, né? E elas são cobradas por isso. O corpo, né? O cabelo, né? Tem que pintar ou tem que estar branco, ou seja... não há liberdade. São mais cobranças. São muito mais cobranças. Muito mais cobranças. Muito, né? E agora nós estamos despertando. Quando a gente vê as mulheres, né, com seus cabelos naturais, e porque elas querem estar com os cabelos naturais. E aí fantástico. É isso, é quando a gente quer. Ninguém não é contra procedimento estético, não é contra. É a questão de querer. Eu quero me sentir bem, eu quero... não, mas não vou fazer isso, eu prefiro me sentir bem assim, para mim eu tô ótima. É isso. Se eu tô um centímetro, um manequim a mais, um manequim a menos, sou eu.
Agora, quando eu não quiser, não, eu quero perder o manequim. Sou eu que quero, né? Eu não vou perder o manequim por causa do A, do B ou do C. Vou perder porque eu quero. Eu não estou me sentindo bem, né? Agora, quando você começa a ter as imposições, nossa, eu tenho que usar isso, nossa, eu tenho que fazer aquilo. Gente, se a carga é B ou C, a carga se torna um alfabeto completo de cobrança, né? Para você dar conta de tudo. Vamos voltar aos espaços de poder. Quando foi que o bichinho te picou, doutora? Uau! Eu digo que sempre picou. Então, assim, eu sempre fui muito, né, muito participativa, desde a época de adolescente, até pela igreja, né, de movimentos da igreja, de coisa de cesta básica, pela igreja, comunidade jovem, etc. Aí eu fui para a faculdade no período do final da ditadura, praticamente, em 95, né? Eu entrei na faculdade e eu sempre fui de movimento estudantil, né? E assim, a minha turma hoje, a minha turma ainda é considerada uma das melhores turmas que teve na faculdade, da Federal, né? Uma turma muito participativa, tanto que tem... E tinha outra turma do Arnaldo, que já teve gente que foi secretário da Saúde, que já... Né? Então, assim, naquele momento, a gente se encontrou. E a gente participou de eleição direta para reitor da universidade, que a doutora Elza Gitaína, me lembro disso, foi mulher. A gente fez campanha para a doutora Elza, foi reitora da faculdade, né, da Federal. Então, assim, eu sempre fui muito participativa, né? Aí, depois da residência, foi que aí, lógico, a faculdade exige muito, mas a gente sempre participava, né? E aí, meu avô foi vereador, eu vivi um pouco isso na minha casa, né, com a minha mãe, com meu avô, porque eu ficava com ele na casa da minha avó, porque minha mãe trabalhava, né? Sempre fui muito participativa. E aí também veio a igreja, quando eu vim morar em Limeira, que eu conhecia o pessoal da paróquia Santa Luzia, Padre Maurício, por aquela questão de trabalho voluntário, de trabalho cristão, de movimento, né? Então, acho que estava tudo misturado. E aí, pela pastoral da sobriedade, essa questão da drogadição, e aí políticas públicas, né? Aí você fala assim, poxa, não adianta você só fazer voluntário. Sim, você faz bastante, não sei o quê. Mas o voluntário, você pode ajudar 1, 2 ou 3, que é aquilo até onde você dá. Mas quando você fala de políticas públicas, você almeja algo maior, né? E aí me convenceram, né? O seu Áureo, ela já faleceu, ele fez, doutora, tem que pensar, a senhora gosta, a senhora movimenta, a senhora gosta de falar, a senhora se dá bem com as pessoas, então por que não, né, entrar na política para defender, nem que seja, entre aspas, até ele falou assim, nem que seja só isso, defender só isso, né, mas precisa de políticas públicas. De alguém que olhe para isso. Que olhe, né? Aí eu fui ver o que era políticas públicas. Eu fui, precisamos. Aí veio essa caminhada, e aí o Inácio fala, aí aquela cachaçinha que você tomou e gostou, né? Só era para drogadição. Eu falei, gente, e assim, eu digo, a gente vai, né, se incorpora, porque, lógico, que aí você vê, o olhar ele se amplia, né? Quando você fala políticas públicas, quando você fala de igualdade, quando você fala de direitos, né? E aí você vê a coisa, visualiza um âmbito maior, né? E aí você fala, poxa, dá para a gente fazer alguma coisa assim? É difícil? Lógico que é. Doutora, parece meio óbvia essa pergunta que eu vou fazer, mas se a senhora não sabia o que era políticas públicas, imagina a quantidade de gente que não sabe. Puxa vida. Explica pra gente o que é políticas públicas. Políticas o que são as públicas políticas públicas? É você fazer leis, políticas, ações que vá trazer benefícios para uma população. Né? Para a cidade, para a população, entendeu? Fazer melhorias. Você vê assim, hoje, talvez, da minha visão assim, uma das políticas públicas mais efetivas que o Brasil fez foi a questão do SUS. A lei do SUS. Sem dúvida. Né? Então, funciona direito? Opa, é outra história. Tem lugar que funciona bem, tem lugar que não funciona, tem lugar que funciona adequado, mas foi uma das políticas públicas que nós somos exemplo no mundo. Né? E a pandemia mostrou o quanto isso, é importante. Exatamente. Outra política pública, um pouquinho mais retraída, a questão da lei do tabaco. Né? Sim.
isso, a nível de Brasil, nós também somos exemplos, né? Foi uma lei que, na época, nossa senhora, todo Muita mundo... polêmica. Muita polêmica, vai fechar, ninguém vai andar de ônibus, ninguém vai para o shopping, ninguém vai para restaurante, porque ninguém vai poder fumar. Não foram... As coisas foram se enquadrando. Hoje o Brasil ele vem numa curva decrescente do tabaco, do tabagismo e das doenças consequentes do tabaco. Então é isso, quando você fala de políticas públicas, não é só você fazer uma lei de goela abaixo, não. São leis, são ações que você vai dar prioridade a um conjunto de pessoas, a uma população, a uma cidade, tudo, para você fazer melhorias. E já que a gente está no mês da mulher, políticas públicas para mulheres, o que isso significa? Você trazer essas melhorias, né, naquilo tudo que a gente falou, do empoderamento, de saúde, porque quando você fala de mulher, e como médica, algumas coisas, a saúde da mulher vai ser diferente. Vai! Então você tem que ter esse olhar para a saúde da mulher. Quando você fala de violência, da proteção, da mulher ser mãe, da mulher que tem que deixar o filho na creche, e né, a mulher que tem uma reunião, gente, eu não consigo, uma reunião de uma creche 3 horas da tarde. Sim. Se a mulher trabalha, como é que ela vai numa reunião 3 horas da tarde? A creche fecha às 4h30. Entendeu? Então é isso. É você fazer o que é que eu posso melhorar para a maioria dessa população. É isso. E aí, lógico, isso vem estudos, vem estatística, lógico, você não vai fazer para 100%, isso é óbvio, para nada, né? Mas numa grande maioria, o que você pode melhorar? Porque a maioria está passando por aquilo. Né? Então você tem que criar essas políticas públicas pensando, pelo menos, você tem que fazer para uma maioria. Você não tem que fazer para uma minoria. Você tem que pensar no geral. Né? Então é isso. E aí, quando você fala de mulher, obviamente você vai pensar naquilo que a mulher passa de mais apertado, onde pega mais ela, onde a maioria das mulheres tem problemas. E é por isso que a gente volta a falar da importância de ter mulheres na política. Creche, né? Menstruação, saúde da mulher, amamentação. São coisas que precisam de olhar de outra mulher. Que não foram inventadas pelo mundo moderno, né? Exato. Por exemplo, amamentação. Meu Deus! É uma coisa tão fisiológica. Menstruação é fisiológico. Né? Então não foi nada. Porque foi agora que apareceu. Não. Só que agora estão se enxergando os problemas, as dificuldades, os obstáculos estão sendo colocados à mesa. Né? Porque, olha, eu vou te confessar uma coisa. E quando começou a falar dessa questão da pobreza menstrual, quando teve arrecadação de absorvente, aí o que eu digo, pela questão né, eu sou, como é que eu posso dizer? Tenho as prioridades, sim. Aí eu digo, gente, eu não tinha me cabido de pensar que algumas mulheres não têm acesso ao absorvente. Eu confesso que eu fiquei assustada quando vi a estatística das meninas que faltavam à escola. Porque pra gente é tão natural, né? Que é uma coisa tão óbvia, que esse óbvio, só que às vezes não é o óbvio. É um privilégio. É um privilégio. Né? Aí eu fiz, essa estatística, eu fiz, gente, isso existe. Aí eu fiz, isso existe? Aí você fala, existe. E como mulheres, e aí a gente entra, né, nisso mais uma vez de novo, como o olhar feminino para esse caso é fundamental, porque eu lembro quando a gente começou a discutir a pobreza menstrual, de ouvir tantos e tantos homens e mulheres falando, para, gente, pelo amor de Deus, até isso vocês vão querer falar agora? Mas eu acho que é por causa, assim, do mesmo jeito, entre aspas, que para mim era óbvio, com certeza para eles, vamos dizer assim, poxa, mas absorvente, todo mundo tem, todo mundo usa. Era uma coisa assim, já caía daquela coisa do óbvio, mas que a gente viu que não é óbvio. E que acontece aqui dentro de Limeira, inclusive. Sim. Conversando com professores, exatamente isso. Os professores relatam, minhas alunas faltam da escola, faltam das aulas, justamente porque não tem condição de comprar um absorvente. O olhar feminino faz toda a diferença. Sim, então, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que é isso. E aí a gente tem que movimentar, né? As mulheres, para elas... Assim, o que eu falo para elas, não terem vergonha,
Se achar que é um trabalho a mais, encare. Tá bom, é um trabalho a mais, mas encare, né? Ajude a outra que você pode ajudar, né? Porque às vezes essa mulher tem agonia, que a nora, ela cuida da sogra, que cuida da mãe, que cuida da avó, que cuida da vizinha. Eu vejo, nossa, não, doutor, que eu tenho que levar isso para minha vizinha. Então aproveita isso, se reúnem, né? Porque os obstáculos estão aí. Então, mas o que eu posso melhorar para ter essa melhora? Né? O que eu posso brigar e lutar para que isso seja mais leve, pelo menos. Né? Doutora, a senhora enfrentou olhares de reprovação femininos? Tipo, não vou votar em mulher, não. Aconteceu isso? Eu não voto em mulher. Não. Objetivamente, não. Mas a senhora sente isso? Não da questão de votar em mulher. Eu sinto assim, poxa, por que a senhora vai se meter nisso? Nisso, não usa nem a palavra isso, nesse sentido, mas de reprovação, coisa não, no que eu, assim não. Mas isso ainda é cultural, né? A gente precisa educar para que as mulheres enxerguem as mulheres como prontas para ocuparem esses espaços. Sim. E aí a gente tem uma coisa mais ampla, que resvala nas candidatas mulheres. Mas, de maneira geral, as mulheres preferem os profissionais homens. Por quê? Porque, culturalmente, o mundo é masculino. Sim. Então, a gente está acostumada, ou fomos acostumadas, né, de que os profissionais homens são melhores, os mecânicos são melhores, os pedreiros são melhores do que as mulheres, né? Muitas vezes médicos também. Preferem médicos homens porque parecem mais capacitados. Então, quando a gente começa a conversar sobre isso e dizer assim, por que são melhores? Eu vou conhecer, sim, as profissionais mulheres. Né? Eu vou valorizar as profissionais mulheres. E você começa a perceber que elas são tão competentes quanto. Tanto quanto, ótimo. Então, que era apenas um entrave que você tinha cultural. E eu acho que na política isso está começando a acontecer. Mas as cotas foram importantes em relação a isso. Mas eu vi uma pesquisa na semana passada que pouquíssimos, né? Menos de 8 partidos têm mulheres presidentes. Né? Ou seja, elas já estão no partido, mas elas não dirigem o partido. Então, é mais espaço que a gente tem que dizer, olha, temos capacidade sim. Acho que a alternância do poder entre homens e mulheres é saudável. Por que os homens têm que ser sempre os presidentes? Então, a luta, como a doutora Mayra falou lá no comecinho do nosso papo, é no dia a dia. Sim. E pegando esse gancho, a gente percebe que tivemos avanços, sem dúvida nenhuma, mas ainda há muito que conquistar. Tem um mundo ainda, né? Tem muita coisa. Mas eu acho que, assim, estamos no caminho, né? Eu acho que hoje, além da gente continuar manter o estímulo, ao mesmo tempo a gente que já faz isso, também dizer às outras que não desistam, que às vezes ocorre obstáculo. Quem não acordou, fala, hoje não dá. Mas você, né? Porque aí você pensa em você, mas você tem que pensar nas outras que também estão, que você está sendo inspiradora para ela, né? Mas que todas sejam inspiradoras, para um andar assim, você está cansada, venha cá. Né? Você está com dificuldade, vem cá, vamos lá, nós duas. Se um braço está cansado, 2 braços aqui, né? Então acho que a gente tem que ter essa visão. Porque às vezes se eu estou cansada, chega a outra e fala, não, cansa não, vem cá. Né? Então, acho que é isso que a gente precisa também dar esse movimento. Está cansada, né? Descansa. Mas vem cá, eu te ajudo, né? Para não ter essa competitividade, ter uma ajudar ali a outra. Eu não consigo fazer isso como você faz, mas eu estou aqui, vem cá. Eu te levo, eu te busco, eu vou tomar um café com você. Isso já dá né? Eu acho que isso a gente precisa. Eu passei por uma situação dessa recentemente. Uma colega de trabalho tem um filho, um bebê, e ela leva para o trabalho, tem um espaço lá para ele, ela tinha amamentado e ele estava chorando. E ela no colo, eu falei assim, deixa ele um pouquinho comigo, dá uma voltinha com ele no jardim. Ela, não, mas vai dar trabalho. Eu falei, vai lá na sua sala, descansa um pouquinho, fica lá tranquila.
E ela assim, você faria isso? Eu falei, com todo prazer. Não vai me custar nada. Isso. E aquilo, ela ficou tão agradecida porque ela voltou outra pessoa. Quer dizer, na verdade, ela estava cansada. Sim, E quantas vezes a gente pode observar isso? Será que o nosso olhar também não pode ir um pouco nessa direção? sim, De pequenos gestos, isso. eles têm grandes, né, consequências. Então, por isso, eu valorizo muito essa coisa do dia a dia. Tem a macro, né? Tem o macro, a macro política, etc. Mas tem o nosso dia a dia que vai chegar, Sim. esse macro. Até para a gente continuar a caminhada, às vezes a gente precisa dessas coisinhas pequenas, né? Porque Sim. se essa coisinha pequena ali emperrar e se tornar uma coisa grande, a gente não evolui. É isso. Doutora, Né? quero agradecer por esse bate-papo tão gostoso. A gente Foi. ficaria, né? Eu que Ficaria horas agradeço, falando. né, da gente, acho que começar, acho que é isso, é conversar, né? E hoje, pela questão da tecnologia, os podcasts, os vídeos, os áudios, é a forma da gente chegar e atingir mais pessoas, Sim. né? Porque às vezes, assim, numa reunião, você não vai conseguir, né, pelo tempo, aquela corre-corre, mas é através, são, né, esses espaços aqui que a gente consegue transmitir, né? E pessoal, e aproveitar, siga, né? Me siga nas redes sociais, doutora Mayra, né? No YouTube, no Instagram. Sigam essas meninas maravilhosas. A Mara, participe desse Roda de Saia, né? É a forma que às vezes a gente chega lá, nem quantas mulheres, com certeza você já viu chegar lá, né? Desse cabisbaixa, parece que o mundo estava nela, e de repente ela sai dali leve, né? Tem o café da Deb também, eu comecei a participar, porque à noite é mais, né, tranquilo. Nossa, você vê mulheres de todas as idades, aquelas mulheres com os sorrisos aqui, É lindo. né, brincando, é muito legal. A Grazi tem uma experiência fantástica que sempre fala, né? Então é isso, mulheres. Vamos participar, vamos nos unirmos, né? Vamos criar, não vamos ter medo. É fácil. Não, ninguém falou aqui que é fácil, né? Fácil não é. A gente já adianta, mas a gente precisa. Né? Porque a gente tem que falar, hoje eu tenho 50, eu vou fazer 57 anos, não tenho medo. Eu digo assim que meu fôlego ele já é um pouco curto, né? Porque eu vivi mais 20, 30 anos, mas aquelas que vêm com a gente, seja nossas filhas, nossas netas, nossas sobrinhas, né? Então a gente tem que abrir esse grande espaço, né? Para elas ocuparem melhor esses espaços daquilo que a gente teve, que as nossas mães tiveram, as nossas avós tiveram. Então, sintam-se acolhidas também por nós, né? Participem desse trabalho, por onde você acha que deva começar, né? Partilhe, converse e vamos continuar, né? Para nós mulheres. Obrigada, meninas. Gratidão. Obrigada, Gratidão. obrigada.